Então, como eu estava falando, a minha primeira formação foi em comunicação social. É, trabalhei por bastante tempo com isso, ainda hoje trabalho, porque preciso, com a parte de marketing digital. Mas desde muito nova, gostei do desenvolvimento, de estudar o desenvolvimento humano. Eu tive bons exemplos e influência com meu pai e com a minha mãe para desenvolver, né, o autodesenvolvimento. Então, desde muito nova, fiz cursos, cursos de liderança pessoal, cursos de filosofia, e trabalhando na empresa da família mais jovem, que é uma empresa de moda infantil, mas a gente sempre buscou trazer uma proposta diferenciada. Eu estudei bastante coisa sobre a infância para conversar Larissa, com me os ouvindo? clientes. Sim, estou te ouvindo. É melhor você colocar para gravar aí, porque aqui está avisando que está gravando sem áudio. Deve ter dado algum pepino aqui no meu computador. Então, como você está de co-host, põe você aí para gravar, por favor. Eu mandei, pronto, autorizou. É, então, trabalhando na empresa da família, eu comecei a ver mais, olhar mais para o desenvolvimento infantil e perceber que, né, o que somos hoje começou na infância, a nossa construção começa na infância. Então, a gente se desenvolve, mas muito do nosso desenvolvimento começa quando somos pequenos, né? Então, eu comecei a me apaixonar por esse assunto e pensar como poderia trabalhar melhor para crescermos, nos desenvolvermos adultos melhores. E há uns 10 anos, mais ou menos, que eu venho estudando isso, o desenvolvimento e a educação infantil, buscando educações alternativas. Então, eu fiz muitos cursos, continuo fazendo, de infância e natureza, acompanhante terapêutica, comunicação não violenta, disciplina positiva, que é o que eu quero falar aqui com vocês hoje, e decidi cursar, fazer uma segunda pós-graduação na área, né? Então, fiz um ano de pedagogia e vi que não era o que eu queria. Era muito tradicional e trabalhava com outro contexto. Então, eu mudei para psicopedagogia, que aí sim o foco é mais no desenvolvimento e engloba toda a inclusão, que é um assunto que eu gosto muito, que eu quero que todas as crianças possam se desenvolver bem, né? Não só as neurotípicas, que são o foco normalmente das pessoas. Eu quero que todas tenham oportunidade de se desenvolver bem e ter um futuro melhor. Nesse meio tempo, eu reencontrei o Vitor, que hoje é meu marido, e ele gostaria de fazer, na época que a gente se reencontrou, ele estava com um plano de fazer um projeto no meio da natureza, com desenvolvimento humano, com bioconstrução, e eu falei, perfeito, vou agregar a parte da educação nisso e vamos embora. Então, a gente criou a Vila das Borboletas, que é um sítio agroecológico educativo, e aqui eu já realizei alguns eventos com famílias, trabalhando bastante a conexão. Eu comecei esses estudos e aí eu trabalhei alguns meses em uma clínica, estagiei em uma clínica, trabalhando com crianças com transtornos, com deficiências, e trabalhei como acompanhante terapêutica em uma escola. E trabalhando na escola, eu percebi que as mães e as professoras gostavam muito do trabalho que eu fazia com as crianças. Eu também gostava muito, a gente via um resultado, mas quando chegava em casa, esse trabalho não era continuado. Muitas vezes por uma falta de experiência da mãe, do pai, do cuidador, né? A gente
tem essa sensação de que quando você é pai, mãe, você já vai saber de tudo. Mas a minha opinião é que para criar, para educar, a gente tem que estudar tanto quanto a gente estuda para qualquer outra coisa, né? Outra matéria, outro. Assim como a gente estuda para nos desenvolver, para desenvolver as crianças, a gente também precisa de estudo. Então, muitas vezes os pais e as mães não estavam preparados para dar continuidade àquele trabalho. E aí acabava se perdendo muito do trabalho que a gente fazia na escola. Isso eu estou falando principalmente com crianças neuroatípicas, né? Com alguma deficiência, que são coisas mais específicas. E então eu comecei a focar o meu estudo em como ajudar pais e mães e educadores e adultos em geral a ajudar as crianças, como ajudar os adultos a ajudar, né, nesse desenvolvimento. E comecei a estudar educação parental, disciplina positiva para educadores, para pais e mães, e eu acho que esse é um resumo bem grande já. Cheguei até aqui, né, onde estamos hoje. E aí a minha pergunta para o tema foi: quem é o responsável, né? Quem são os responsáveis pela educação? Então, o Renato já trouxe no texto, somos todos nós, né? Quem é pai e mãe, quem é educador, quem é avô, quem é tio, porque não é muito difícil você educar em uma vertente só, né? Você educar só em casa e na escola falar outra língua. Você educar só na escola e em casa falar outra língua. Então, é um papel de todos nós. Tá fazendo um chiado, vocês estão ouvindo? Então, por isso eu fiz o questionamento, né, do título. Quem é o responsável? E todos nós somos responsáveis. Hoje, teria muita coisa para falar sobre esse tema. Eu escolhi falar sobre a disciplina positiva, porque é um tema foi minha última formação, e é uma coisa que serve um tema, uma teoria, que serve não só para usar com as crianças, mas entre nós também, entre adultos, né? Nos relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento entre família. Então, o que é a disciplina positiva? Aí, como o Renato já trouxe, quem quiser falar no meio pode falar. A disciplina positiva foi um estudo que começou em 1920 com dois psiquiatras, não sei se já ouviram falar, que é o Adler e o Dreyfus. Eles começaram estudando uma forma mais gentil, não punitiva, de educar as crianças. E em 1980 surgiu o que é hoje a disciplina positiva, que foram duas mulheres, psicólogas, educadoras, que é a Jane Nelson e a Lian Lott. Elas transformaram esse estudo deles nesse conceito da disciplina positiva. Então, a disciplina positiva são ferramentas para ajudar os adultos a desenvolverem o melhor potencial da criança. E eles trazem ferramentas práticas, elas, né, no caso, trazem ferramentas práticas. Mas antes da aplicação de qualquer ferramenta, elas falam da importância da conexão com a criança. Então, em qualquer situação, gente, eu sei que tem aqui um pouquinho de tudo, né? Tem gente que tem filho pequeno, tem gente que já é avô, mas em algum momento da vida a gente convive com as crianças, né? Então, tentem adaptar para a sua realidade, que é importante que todos nós adultos podemos lidar, amorosamente com as nossas crianças. Então, antes de qualquer ferramenta, o principal é a conexão. É o olhar nos olhos, é o amor, é o ouvir.
Então, você pode usar ferramentas, mas se você conseguir se conectar, a ferramenta é o segundo, né? A segunda instância. Mas eu vou falar aqui sobre as ferramentas, dito isso, vou falar sobre as ferramentas. E outra coisa também que eu gostaria de falar é que não é, eu estou trazendo a disciplina positiva não como a única alternativa, a melhor alternativa de todas, como o que o pai ou a mãe devem fazer, os educadores devem fazer, é só mais uma opção que pode servir para alguns, pode ser muito bom para alguns, como é boa para mim, como educadora, e pode não ser, e tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ah, você precisa me colocar de co-host, Renato. A gente caiu, aí eu já não tô mais. Pronto. Estão vendo minha tela, né? Então, eu já falei um pouquinho da base da disciplina positiva, do começo dela. E, deixa eu só, isso. E uma das bases dela é a firmeza e a gentileza. Por quê? Acredita-se que tem 4 tipos de estilos parentais, ou eu vou falar parentais, né? Mas são dos adultos, né? É que o convívio criança-adulto é maior com pai e mãe, mas todos os adultos contempla todos os adultos e crianças. E 2 estilos parentais são os mais presentes na nossa sociedade. Um deles é o autoritário, o estilo autoritário, que é normalmente o pai e mãe que lidam com castigo, com punição. Isso eu não estou trazendo aqui da perspectiva de ser bom ou ruim, tá, gente? É só uma forma que os pais encontram tentando fazer o melhor, da forma que conseguem, né? Então, o autoritarismo é esse lado, né? Esse extremo que vai para a parte da punição, do castigo, de bater. E aí tem o outro extremo, que existe uma geração, e isso cresceu muito, né, com os anos, uma geração que foi educada por pais autoritários e ela foi para o outro extremo e se tornou pais e mães permissivos, que são pais e mães que o filho começa, então no autoritário, os pais são os que mandam, e no permissivo, os filhos são os que mandam na casa. Então, filho, pode fazer o que você quiser. Quero comer isso, quero comer agora, porque não. Eu vou comprar para você, eu vou dar um jeito. Então, se torna muito permissivo, né? Vai para outra ponta. E a ideia da disciplina positiva é encontrar esse meio termo, unir a firmeza e a gentileza. A firmeza que existe no autoritário, só que de uma forma, né, mais consciente, e a gentileza que também existe no, no outro extremo. E é possível ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, você é uma relação onde nem os pais estão mandando e nem os filhos estão mandando naquela relação. É um conjunto, é uma construção, é uma relação de respeito com ambos. Aqui é aquele famoso iceberg, né, que é usado em muitos lugares. Esse iceberg da disciplina positiva mostra que o que a gente vê é o comportamento da criança. A criança chora, a criança bate, a criança grita. Mas por dentro, né, por baixo aí na parte de baixo do iceberg, tem a crença da criança que está levando a esse comportamento. Então ela
ela tem uma crença e por isso ela faz aquele comportamento. E antes da crença, elas acreditam que todas as crianças têm a necessidade de se sentir pertencentes e significativas. Eu diria até todas as pessoas, né, gente? Não só as crianças, mas aqui elas trazem que todas as crianças partem dessa necessidade, que elas querem se sentir pertencente e significativo. Então, isso gera uma crença nelas e essa crença gera ao comportamento. Então, o estudo da disciplina positiva busca desvendar qual é a crença e como a gente pode lidar com isso, e não lidar com o comportamento em si. Então, ainda sobre isso, elas criaram uma tabela de objetivos equivocados, que são os objetivos que a criança tem, por exemplo, atenção, só que ela expressa isso de forma equivocada. Então, é atenção indevida. Aí, poder mal direcionado. Aí tem a vingança, tem a inadequação assumida, que ela se sente inadequada. Esses são os principais objetivos que a criança tem. E esse quadro eu não trouxe aqui, porque seria muita coisa para a gente ver, mas esse quadro busca entender qual é a crença por trás do comportamento. Então, vou dar um exemplo. Se uma criança, o que é legal, a crença não é com base no comportamento da criança, é com base em como você reage ao comportamento da criança. Então, por exemplo, o seu filho mentiu. Como você reage a isso? Pode ter pais e mães que reagem ficando bravo, brigando, que mentiu isso. Pode ter alguns que vão ficar triste. Nossa, eu tô triste, eu tô chateado que você mentiu. Outros que vão ficar desesperançoso. Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, porque meu filho tá mentindo, eu não sei o que fazer. E é através desse comportamento que a gente vai entender a crença da criança. Por quê? Quando ela mente e você fica bravo, e aí você dá atenção para ela, por exemplo. Então ela está querendo uma atenção de forma indevida. Então toda vez que ela mente, ela sabe que você vai dar atenção para ela, porque você vai ficar bravo. Então toda vez ela vai mentir para ter essa mesma reação, essa mesma atenção sua. Se você fica, deixa eu pensar, se você ficar triste, ela vai fazer isso toda vez para ficar triste, porque ela está na inadequação assumida. É um pouco complexo de explicar sem a tabela inteira, mas eu acho que deu para entender um pouco que o objetivo da disciplina positiva é entender o comportamento, a crença por trás do comportamento, e essa crença depende de como a gente reage, né? Então, se a gente mudar a nossa forma de reagir, a criança vai mudar a crença dela, consequentemente, o comportamento também. Thaís, posso fazer uma pergunta? Por favor, porque eu sinto que às vezes fica meio perdido. Pode fazer. Ah, na verdade, eu não sei se é da tua área isso, né? Mas o que vem sempre na minha mente, e eu vejo que quando eu converso com alguns amigos, a dúvida é a mesma, assim, antes de chegar aí nessa parte da disciplina da criança, tem a questão da personalidade. Vocês chegam a estudar que assim não dá para atribuir o mesmo tipo de educação para duas crianças de personalidade diferente? Ou vocês acreditam que existe uma determinada idade que os pais são capazes de moldar essa personalidade da criança? Como é que vocês veem isso? É, essa parte da personalidade da criança entra muito na conexão, né? Que eu falei no começo, de você entender e se conectar com a personalidade de cada um. Mas tem comportamentos, por exemplo, uma criança bater não é saudável, independente da personalidade dela.
Agora, como você vai lidar com isso, você pode adequar com base na personalidade dela. Se é uma criança que precisa ficar sozinha sem falar nada, ou se é uma criança que é mais comunicativa e precisa falar tudo para você para poder explicar por que ela bateu. Isso você vai adequando conforme a personalidade da criança, sim. Só que isso é muito particular, né? Não tem o que é a base é a ferramenta e como aplicar. E aí no dia a dia você vai entendendo e fazendo as formulações necessárias para a criança que você está lidando. Mas é uma base essa parte da personalidade da criança nessas situações não influencia tanto, influencia, mas é sutil. Então, com uma base, você já consegue trabalhar com qualquer personalidade. E é possível acreditar que, dependendo do ambiente que a criança cresceu, né, a personalidade dela vai se moldar a esse ambiente, porque a gente vê muitos casos, né, de duas crianças, dois irmãos, por exemplo, que crescem no mesmo lar e crescem com personalidades muito diferentes. Como é que é visto isso? E depois eu vou colocar o Denis e a Cláudia na conversa, que eles levantaram a mão. Deixa eu tirar a tela aqui para a gente se ver melhor, então. Pause. É, Na disciplina positiva tem inclusive um tópico inteiro falando sobre a ordem é importante. Porque no caso de irmãos, por exemplo, o primeiro irmão não vai ter a mesma criação que o segundo. Não dá, porque você, pai de um, você é de um jeito. Pai do segundo, você já aprendeu muitas coisas com o primeiro, já amadureceu, já mudou os pensamentos, já é outro pai. Então, por mais que viva no mesmo ambiente, né, estudou na mesma escola, as influências em volta são diferentes, inclusive pelo fato de ter um irmão. O primeiro tem toda a atenção para ele, tem todo um formato. O segundo já não, desde a gestação já não tem a mesma atenção, porque a atenção é dividida com o segundo filho. O terceiro já tem dois irmãos que influenciam no comportamento daquela criança também. Então, por mais que a gente busque fazer sempre do mesmo jeito, além da personalidade, nunca vai ser do mesmo jeito, né? É aquela história, a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio mudou e a gente já mudou também, então nunca é igual. Agora, você tinha feito uma outra pergunta no começo, eu Não, respondi tudo? respondeu sim, porque tudo que eu estava falando era com relação realmente à personalidade. É óbvio que você não vai conseguir falar tudo, né, porque é um tema Uhum, complexo, mas respondeu sim. Eu vou colocar agora o Denis e a Cláudia aí para falar contigo. tá. Boa noite, Thaís. Boa noite, Boa Renato. noite. É, é bem interessante tudo isso que você está trazendo, porque, de fato, quando a gente fala da educação infantil, quando a gente fala da criança, tanto a psicologia quanto a psicanálise, ela vai justamente na infância para entender os comportamentos. E aí você trouxe uma nova forma de olhar para isso, que através de como os adultos reagem, a criança terá a sua crença, né? O que o Renato colocou é um pouco próximo do que eu iria perguntar, porque assim, a criança também tem um espelho dos pais, ou dos seus irmãos, ou dos cuidadores. E mesmo que ela não tenha o comportamento direcionado, aquela ação direcionada a ela, através dos exemplos que ela visualiza dentro de casa, dentro da escola, ou dentro de qualquer ambiente que ela convive, ela também pode gerar crenças, Sim. né? E aí Uhum. esses comportamentos, então, por exemplo, dela, como que a gente atribui a, aos cuidadores, quando você fala a pergunta, né? Os pais, quando você falou assim, todos nós
somos responsáveis. Mas como que a gente consegue atribuir essa educação de maneira mais direcionada, vamos dizer assim, através da como que é objetiva? Disciplina positiva. A disciplina positiva para a função do educador. Porque eu tenho um comportamento com ela, mas todo o ambiente, existe um comportamento externo que está gerando crença nela de outra maneira. Como que dá essa relação do comportamento, dessa relação direta com o cuidador e dessa relação indireta com o meio que ela vive para gerar essas crenças nela? Sim. Por isso que é muito importante, que eu falei um pouco no começo, a, a escola e os pais estarem trabalhando em conjunto, porque são os dois principais meios de educação, né? A família e a escola. Então, se cada um tiver apresentando uma coisa, vai ficar bem confuso para a criança, né? Ela vai ficar confusa no que seguir. Claro que vai ter sempre outras influências, mas como eu falei, essas duas são as principais, as mais fortes. Então, o mais importante é conseguir achar, por exemplo, os pais acharem uma escola que fale a mesma língua, né? Que tenha educadores que falem a mesma língua. Agora, a sua pergunta é como eu começo a pensar tanta coisa, pensamento tão rápido que eu perco a base. Como Assim, educador, fala. como fazer essa relação? Que ok, a escola e os pais falarem a mesma língua, né? Uhum, Mas esse nós estamos falando dos educadores diretos. uhum, E os exemplos indiretos que as crianças visualizam, que vão construir as crenças dela também, e muitas vezes pode conotar o relacionamento ou o comportamento que os pais têm diretamente com a criança, e na verdade não é o comportamento dos pais ou do professor. São sim, crenças que ela criou através de tudo que ela visualizou aí por fora. Então, uhum, exemplos, dentro de casa ela viu os irmãos fazendo alguma coisa, viu os pais brigando, não diretamente com ela. Aí ela assiste a internet, na internet ela visualiza vários outros tipos de situações. Na escola ela vê sim, briga entre amigos, vê uma mãe levando o filho e aí a mãe nunca levou ela na escola, sabe? Esses uhum, outros comportamentos indiretos. sim. Eu acredito, Denis, que prevalece a gente, estudante de filosofia, eu sei que você tudo é repetição, treinamento. Então, se ela vê em casa, se ela tem uma relação todos os dias de amor, respeito, escuta, ela vai viver essas outras coisas, vai influenciar nela, mas vai ter uma influência muito maior o amor, o respeito, a conduta diária. E a gente, como educadores que não, por exemplo, eu que não sou mãe, mas lido com outras crianças, lido com as minhas sobrinhas, a minha tentativa é sempre isso: respeitar a criança, ouvir a criança, me conectar com o pedido dela, com o que ela está buscando. Então, eu acho que é isso, é sempre o que for mais forte, o lugar que ela tiver mais presente é o que vai estar mais forte nela. E é muita conversa, né? E isso vai depender muito da idade. Mas não tem nada externo que não possa ser conversado, trabalhado, se tiver um educador presente, atento, conectado. Eu acho que é isso. Porque não tem como, e eu acho que não é ideal a gente proteger de todas as coisas negativas que existem ao redor, né? O que a gente pode fazer é trazer consciência, aí é o que eu falo, é muito diferente você fazer isso com um adolescente
e com uma criancinha pequena. Só que desde o pequeno, a gente pode instigar a criança a pensar por ela própria, a perguntar, né? Ah, você quer isso? Por que você quer isso? Não sei, trazer perguntas, trazer questionamentos, fazer, estimular com que ela tenha um. Não é você, por exemplo, a gente pegar e fazer tudo por uma criança, né? Então, daqui que eu corto para você, daqui que eu abro para você, daqui que eu arrumo para você, daqui. A gente não está ajudando ela a desenvolver a autoconsciência, o que ela é capaz, o que ela não é capaz. Isso influencia em tudo que ela vai fazer, né? Então, eu acho que tem jeitos da gente fortalecer, principalmente, o, o autoconhecimento dela, para que cada vez menos as coisas de fora que não façam sentido para ela não influenciem negativamente. Se ficou claro. Isso é o que eu acredito, né? Ok, tá ótimo. Valeu, obrigado. Mas antes de você compartilhar a próxima tela, deixa eu fazer uma reflexão junto com você aqui. Na sociedade hoje, tem casais que optam simplesmente morar juntos. Mas a gente vive uma sociedade católica, né? Ainda com a maioria católica. Então, muitas pessoas que hoje vão se casar, a igreja exige que eles façam um curso de noivos, né? No teu meio acadêmico, já se pensou que quando uma mulher engravidasse, principalmente do primeiro filho, né, a mãe e o pai deveriam passar por um curso de educação, né, porque tem muito curso para mãe, mas é curso assim para ensinar a amamentar, para ensinar a dar banho na criança, né, mas um curso para o casal se preparar para receber esse filho, que eu saiba, até onde eu saiba, não existe, pelo menos instituído não existe. No meio acadêmico, vocês já pensaram sobre isso? Existe algum projeto voltado para isso? Depois, se fica à vontade para compartilhar e continuar. Sim, existe. É raro ainda, é pouco, mas é um movimento que vem crescendo. Eu acho que tudo é isso, tudo é assim, né? Experimentação, então a gente vai vivenciando as coisas, está vendo que não estamos conseguindo talvez lidar bem com as crianças que estão crescendo com, né? A gente vê muita violência, muita. E aí vai reformulando, reformulando. Então hoje já está numa etapa que desde a gestação já existem cursos para desde a gestação você lidar melhor com aquele ser, ter uma consciência melhor, porque antigamente as crianças eram tidas como inferiores, né? Você é menor do que eu mando em você. Essa era uma crença muito forte, principalmente antigamente. Ainda existe hoje, mas isso vem cada vez mais sendo desconstruído, né? Entendendo que a gente, adultos, que estamos podando a capacidade da criança, né? Ao invés de encorajar e fortalecer, a gente vem podando. Então, respondendo sim, já existe no meio acadêmico, ainda é pouco, mas já existe cursos para pais e mães estudarem o desenvolvimento das crianças, inclusive a disciplina positiva, desde os 0 anos. Perfeito. Paulo Taba. Boa noite, tal, tudo bem? Boa noite. Tal, no tema anterior você tinha dito que tem que haver uma conexão entre a família do aluno, né, e a escola. E você não sente muita dificuldade de os pais tentarem se adequar a essa conexão? Porque eu vejo assim pelas pessoas, eles não dão muita importância quando a escola chama os pais para fazer uma reunião. Muitos acham uma desculpa para não ir. E quais são as dificuldades que você sente nesse quesito aí? Sim, é uma dificuldade. é,
Eu acho que isso é um processo, né, Tabinha? Como da mesma coisa que o Renato estava falando, eu acho que a gente vai vivenciando e vai aprendendo. Alguns já começaram a despertar para essa importância dessa conexão da escola, entender que todo mundo educa junto, né? Tem pais que querem pagar a escola, deixar o filho lá e, ó, vocês cuidam, a partir de agora é responsabilidade de vocês. Mas isso são crenças, né? Que o nosso intuito é ir mostrando para esses pais, para esses adultos, essa importância de estar todo mundo conectado, porque a criança ela não vai, você aprende uma coisa na escola, você é um ser na escola e um ser em casa, é um ser integral, né? O tempo inteiro. Então é importante você ter uma educação integral que pensa em todos os momentos. Agora é isso, eu acho que é um processo de educação, assim como a educação dos adultos, o autoconhecimento, o desenvolvimento, o mesmo processo para a gente fazer com as crianças. Eu acho que é um processo que vem, é uma dificuldade, sim, e aos poucos vem acontecendo. A gente vai sendo exemplo, vai tentando, a disciplina positiva tem esse objetivo de tentar despertar, né? Despertar essa importância nos adultos, a importância desse olhar diferenciado para a criança, não como um ser inferior quando for adulto a gente resolve, só que a gente poderia lidar com quantos de nós adultos aqui que temos dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, com frustrações, com emoções, e a gente nunca trabalhou isso desde criança. Nunca não, né? A maioria não trabalhou isso desde criança. E se a gente começasse a trabalhar os nossos sentimentos, a lidar, a se autoconhecer desde pequeno, como será que seríamos agora adultos, né? Então, essa é a ideia. É que, na Respondi? realidade, eu acho que o que ajuda muito na formação da criança é a estrutura familiar. Acho que isso aí ajuda Também, muito. sim. É o principal, com certeza. Ok, tá, obrigado. Obrigada a você. Denis, Oi. Oi, Cláudio. Thaís. Oi, Cláudia. Oi. Eu penso assim, tá? Eu sempre fui apaixonada pelo discurso da educação e estive dentro da educação durante 20 e poucos anos. É apaixonante, é lindo, mas eu vejo uma distância tão grande e até me entristece, porque assim, eu sei que tem profissionais maravilhosos que pensam e querem trabalhar a educação, mas eu vejo a realidade hoje, né, no contexto real das coisas, tão difícil de alcançar, porque assim, se a gente pegar as fatias, né, fatiar nosso país, vamos dizer assim, existem todos os tipos de realidade, e a maior realidade são das pessoas que não têm acesso a esse tipo de educação. Podem até estar numa escola municipal onde está se pensando, onde já existe um psicopedagogo dentro da escola, né? E eu vi tudo isso de muito perto, entende? E a escola não dá conta, não dá conta, é muito triste. A gente, né, nos locais onde a gente passa aí, a gente vê crianças, e a gente vê crianças gestando criança, né? Então fica muito, sabe? Na realidade, assim, eu acho apaixonante, mas eu acho tão, tão utópico, assim, tão distante para realmente, né? Eu sei que existem trabalhos maravilhosos também, se a gente pegar Brasil afora, escolas, pessoas, né? Mas tá, né? Eu não sei, você que está estudando, que está trabalhando, pode até ver uma luzinha lá no final do túnel, né? E olha que eu vivi realidades muito, assim, maravilhosas dentro da escola. Realidade. Só que hoje, assim, olhando, assim, não, mesmo se eu tivesse oportunidade, eu não sei se eu voltaria. Eu não sei se eu voltaria. Eu acho que
muitos professores ainda falam, são apaixonadas e talvez não voltassem para essa realidade pelo contexto que a gente encontra na maioria, né, dos lugares. Então, Uhum. aí, como é que você está colocando, conseguindo colocar, né, ou se você vê uma luz lá no final do túnel para realmente trabalhar, porque eu acho que é esse o caminho mesmo, né? E eu tive muito isso na minha prática, sabe? Dar para o aluno a condição dele ser crítico, dele pensar, dele construir regras, né? A gente trabalhava assim com os nossos alunos, nós já tínhamos essa preocupação, e ó, isso é nos anos 90, 2000, entendeu? Já foi Uhum. lá atrás, lá. Mas eu não sei. Eu acho, o discurso é apaixonante, mas a Sim, realidade eu fico meia assim. eu te entendo. É bem frustrante mesmo. E a minha ideia, por exemplo, com a disciplina positiva é começar, porque aí a gente começa a se perguntar onde começa, né? Tudo isso. É um ciclo, né? Os adultos que passam para as crianças, que passam, que vira adulto, que passa e começa na falta do nosso autoconhecimento e como lidar bem com a gente e com o outro. E aí a gente tem algumas opções: se desesperar e não fazer nada, ou tentar fazer alguma coisa. E é difícil, não é fácil, né? Não estou falando como se fosse fácil, pelo contrário, é bem desafiador. Só que, né, o que você faria? O que a gente pode fazer? É dar um passinho de cada vez. Então, uma ideia é, por exemplo, estar aqui, a gente conversando sobre isso, tentando despertar alguma coisa nova e falar com uma outra pessoa e tentar despertar uma coisa nova, passinho por passinho por passinho, porque no final eu quero trazer uma música que fala um pouco sobre isso, assim, se a gente é, desistir, né? Aí não sei, fica até incoerente, porque eu tô querendo mudar, eu tô sentindo isso, então eu vou fazer alguma coisa mesmo que seja aos poucos, é o que eu posso fazer, né? Porque se eu ficar parada, eu vou estar sendo igual ao quem não está fazendo. Mas eu entendo e acolho a dificuldade, sim, é assim mesmo. Beira o desesperador, né? Mas é um passinho por vez, a gente faz o que dá para fazer, tentando mudar esse cenário. Sim, sim. Obrigada. Thaís, tem a Sálvia também para te fazer uma pergunta. Eu vou colocá-la aí com você. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui pensando, né, ouvindo esses diálogos, e aqui eu estou pensando aqui, eu não sou professora de escola, né, mas eu aqui imagino, as escolas em geral têm uma psicóloga também, tá certo isso que eu estou falando, gente? É porque na minha época não tinha, né? Eu sou antiga, não É, tinha. Tem uma deveria psicóloga, ter, mas não é a realidade da maioria. também não é realidade, Da entendo. maioria, não. Tá. Estamos falando de escola pública, então, ou a A Meire particular tá aí, também? você sabe, Cláudia? Quer me ajudar no. Vai depender muito da escola, do município. Então, se for Uhum. um município mais abastado, provavelmente terá uma psicopedagoga, né, um Isso. encaminhamento, dependendo, não, né? É, é porque aqui eu estou aqui pensando, será que um trabalho, todo mundo pensa que a escola é que vai educar as crianças, né? Todo mundo tem essa ideia ainda, né? Ainda existe essa ideia que a gente sabe que não é verdade. Não, não é para ser, não estou dizendo que é para ser, não. Estou falando que tem essa. Manda o menino para a escola e manda os professores educar, não é assim que a gente tem? A gente sabe que quem educa são os pais. Mas aqui eu estou pensando, se na escola houver um psicólogo, junto com a professora, e pudesse existir um trabalho em cada faixa etária, né? Em que eles fizessem algum projeto, algum trabalho que eles iriam para a sala de aula e levariam informações importantes para aquela faixa etária.
por exemplo, você falou, Thaís, a criança tem que aprender a ser independente. Tem que aprender a fazer algumas coisas já sozinha, né? Para começar a desenvolver, né, suas habilidades. Até mesmo porque nós não nascemos grudados com os pais, a gente tem que começar a andar com as nossas pernas. E quanto antes aprender, melhor será. Até para nós irmos para frente, né? Não termos tanto receio. E eu fico pensando, esse tipo de trabalho, ele poderia ocorrer na escola, né? Por exemplo, você falou, olha, deixa a criança aprender a cortar. Claro que na casa ela tem que aprender, mas se ela está numa escola, por exemplo, pública, em que ela come, ela lancha, ela almoça às vezes na escola, poderia ter esse trabalho. Por isso que eu digo que se houver o professor, o psicólogo, lançar informações, porque criança aprende rápido, absorve. Tudo bem que quando chega em casa parece que quer dar dois passos para trás, dependendo da família, a gente sabe disso. Mas a criança ela vai para frente, porque se ela vê os coleguinhas indo, ela também quer ir. Claro que nenhuma é igual à outra, cada um tem seu ritmo, eu entendo isso, mas em geral, tipo rebanho, dá vontade de ir junto, né? Dá vontade de ir junto. Pelo menos eu vejo isso nos jovens. Não seria uma possibilidade ter projetos, né, da psicóloga junto com o professor e lançar alguma coisa, algum trabalho em alguma fase do período, por exemplo, no primeiro semestre e no segundo semestre. Eu estou só lançando. Eu acho que Hum. eu fico, né? E, É uma possibilidade. Poderia, né? Colocar em andamento. Use, por exemplo, a forma que você estudou, isso é uma coisa que é possível. E daí, para os adolescentes, né? É, quando meu filho já estava assim, vamos dizer, com 10 anos, né? Eu vou ser sincera, eu queria cortar o bife dele, eu queria cortar a comida, eu queria servir o prato. Ele falou: Ei, não, deixa que eu me sirvo. Mas ele era assim. Aliás, eu quero dizer que eu fiquei órfão de filho muito cedo, tá? Porque ele já não queria mais que eu cortasse, que eu servisse. Mãe tem isso, né? Mãe tem isso. Mas eu entendi que dessa forma ele ia crescer uma criança, um adolescente, um adulto que sabe lidar com as dificuldades que se apresentam. Desculpe estar falando mais, é porque eu fico pensando muito, né? Mas eu não, achei que tá ótimo. se tivesse essa possibilidade. E aí, quando o Renato falou, não tem estudo para ser pai, né? Porque era dos noivos que tinha, eu achei, puxa, que pergunta maravilhosa! Porque a gente engravida e não sabe o que está vindo pela frente. E eu fico aqui pensando, será que as pediatras não poderiam indicar um curso desse, né? Para as futuras Uhum, mamães? Como a Cláudia falou, olha, a maioria da população não tem condição de nada. É verdade, a maioria da população não tem. Mas quem tem, se uma parte da população que tem condição e tiver esse tipo de informação, já é uma parte da população que vai mudar. E disso é sim. uma cadeia. Depois isso entra no SUS, gente. Tudo que é bom no particular, mais cedo ou mais tarde, vai chegar, nem que seja daqui a 100 anos. Eu estou botando lá, mas chega, gente, no SUS. Então, quando eu falo SUS, desculpe, porque eu estou falando de área médica, mas seja a escola ou a saúde pública, chega. Mas seria uma ideia maravilhosa se o pediatra pudesse fazer isso. Inclusive, eu vou começar a conversar com alguns colegas pediatras sobre isso, se existe alguma coisa, porque é uma realidade que não faz parte da minha vida, mas seria maravilhoso se houvesse Hum, projeto na escola nesse sentido, e se os pediatras, vendo que a mãe é de primeira viagem, olha, está tendo um curso que vai te ajudar a abrir as tuas ideias. E que esse curso uhum, exista também na fase não só do bebê, mas na fase da infância, na fase da pré-adolescência, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Ninguém nasce sim. sabendo, né? Falei muito, gente. Só queria. Eu falo ou você quer falar, Renata? Não, ia falar que quando a sala terminasse, você podia continuar nas tuas imagens lá e no... Tá. Tá, mas é possível, Sal. Esse trabalho que você falou é o trabalho da psicopedagoga dentro da escola. E
é o que a gente vê, né? A massa ainda não faz, não chegou na massas, mas nas beiradas tem gente que faz, tem gente fazendo acontecer, e é possível. Sempre exige mais da gente, né? As coisas, quando você precisa ter um olhar maior para aquilo, uma dedicação, exige mais, então demora para chegar na massa, mas aos pouquinhos vai chegando. Thaís, Oi, Tadeu, boa noite. vamos deixar o Tadeu falar contigo. Por favor, Tadeu. Seu microfone está fechado. Aí. Ok. Boa noite, Thaís. Boa noite, Renato, pessoal aí. Thaís, o que eu queria falar é um pouco do que o Renato já falou, né? Já te perguntou, e a Sálvia também. Então, a gente hoje vive assim uma situação de pais perdidos, né? Em função da ansiedade, depressão, dificuldade financeira, e a gente dá o que tem. Então, hoje os pais não têm tempo, não têm interesse, não têm energia, porque sai de casa 6 da manhã, volta 10 da noite, trabalhando, e a gente não tem habilidade, né, para ser pai, sobretudo dos primeiros filhos. Então, é alguma coisa assim, mais ou menos, como botar um carro na sua mão e falar assim, ó, dirige, né? Quando você tem um filho. Você não foi capacitado para isso, né? O Renato colocou isso também. E tem uma mensagem que eu gosto que diz assim, que a gente só está apto para ser filho quando a gente se torna pai. Então, a gente entende o nosso pai, né? E a gente só está apto para ser pai quando a gente se torna avô. Então, quando a gente cuida lá do neto, a gente fala, a gente não comete erros que nós cometemos, né, com os filhos. Assim, com relação à rigidez, né, a gente tem mais movido mais pelo amor do que por aquela rigidez de educação, tudo. Então, e também assim, pessoas curadas curam pessoas. Então, tipo assim, o buraco é mais embaixo. Então, ao invés da gente ter esse foco na educação da criança, que é importantíssimo, tem que continuar nessa linha. Mas também tem que jogar uma luz aí na cura desses pais, né? Porque se esses pais estiverem curados, se eles estiverem é, centrados em si, eles vão ter mais habilidade para lidar com o filho, né? Cada um dá o que tem. Então, tem que manter essa linha assim, né? De unir escola, pai, no mesmo alinhamento aí, mas também ter essa diretriz aí, esse foco, essa vertente para a cura desses pais, né? Porque eu vejo assim como impossível, né? Você ter um pai perdido emocionalmente, depressivo, ansioso, pensando em conta, em dívida, né? O tempo todo, como eu já coloquei, né? Que acorda 5 horas da manhã, chega em casa 10 horas da noite, ele arruma tempo, interesse e energia para esse foco, né? Ele não tem isso para dar dentro dele. Então, se existe alguma linha, eu acho que repete até a pergunta do Renato, né? Se dentro, assim, você conhece alguma linha que tem esse foco de melhorar os pais, para que a partir daí eles tenham esse tempo, essa habilidade, essa energia para focar no desenvolvimento dos filhos. Aí, Ah, basicamente, é isso. obrigada, Tadeu. A disciplina positiva, que é o principal que eu vim falar hoje. Claro, eu acredito que tem mais, né? Tem outras, mas o foco da disciplina positiva são os adultos, não são as crianças. É ajudar os adultos a educarem bem, a ajudar no desenvolvimento da criança. E foi por isso, pela mesma sensação que você teve, você compartilhou comigo, que como pegar um carro sem saber como lidar com ele, né? E não adiantava eu chegar nas crianças e ensinar habilidades para elas sem ensinar esse trabalho para os pais, para os adultos, né? Não adianta, que nem a Sal falou, talvez chegar na escola e fazer um trabalho com os alunos e não fazer os trabalhos com os professores, porque os professores não vão estar falando outra língua. Então, são os adultos que precisam se capacitar, entender, estudar, entender como é o funcionamento de uma criança para a gente lidar com eles
e trabalhar no potencial deles, né? Da melhor forma possível. E englobando também um pouco do que você falou e que todo mundo falou, tudo é... A gente consegue reverter, não é nada que não seja revertido. Assim, tudo... por exemplo, errei como pai, né? Sinto que errei. A gente sempre pode retomar, conversar, reaver o que a gente fez, o que a gente acha que fez errado. Então, para os pais que são mais velhos, assim, eu sinto que não perder também a esperança. A gente pode aprender com os erros e retomar a conversa com os nossos filhos, falar o que a gente sente que errou, sente que gostaria que fosse diferente e ensinar com isso ainda hoje. Então, não existe erro, né? Tudo é aprendizado. Coisas que a gente não sabia e hoje sabe, e a gente consegue aproveitar isso hoje, né? Em qualquer idade. Acho que é isso. Ok, obrigado. Pronto, Thaís, fica à vontade para dar continuidade. Obrigado, Tadeu. Valeu. Tá, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho mais rápido aqui para eu passar também outra coisa. Cérebro na palma da mão. Também eu vou mostrar, mas eu vou tirar a tela para falar com vocês. Era só para eu lembrar o que que era. Aqui está mostrando um cérebro, mas eu vou explicar para vocês. O cérebro na palma da mão é um estudo de um psiquiatra que chama Daniel Siegel e que a disciplina positiva usa, que é uma forma lúdica e clara da gente começar a entender o funcionamento do cérebro e ajudar a gente nos momentos, né? Nas vivências. Então, a gente consegue representar e entender o nosso cérebro através da palma da nossa mão. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar. Se vocês quiserem fazer aí também junto comigo, para o nosso braço, assim. Levantou a minha mão sem querer, acho. Aqui. É porque eu tô levantando, ele tá entendendo que tem que levantar. Nossa, eu não sabia disso. Então não vai dar pra gente levantar, porque ele vai ficar todo com a mãozinha levantada. Mas quando a gente levanta a nossa mão, esse aqui é o nosso. Você. Ih, tá todo mundo levantando. Eu vou ficar com a mãozinha levantada, gente, só para eu explicar. Tudo bem, né? Esse Toca aqui, sempre. sim, essa representa a nossa coluna aqui e o nosso tronco cerebral. Ele está aqui. Eles são responsáveis pela nossa reação de luta, fuga ou paralisia, né? Os nossos sentimentos mais primitivos, as nossas reações. Aqui, o dedão, quando a gente põe no meio, ele é o sistema límbico, que trabalha junto com isso, e aqui ele guarda todas as memórias dessas emoções, fortes emoções que a gente viveu. Aqui, quando você fecha, tem o nosso córtex. Tudo aqui é o nosso córtex. Então, imagina, aqui é o córtex pré-frontal. Então, esse é o desenho do nosso cérebro. O córtex pré-frontal, ele é o responsável pelo raciocínio lógico, pelos pensamentos, pelo equilíbrio emocional, né? Você conseguir equilibrar, raciocinar. E o nosso cérebro fica assim. Mas quando você está em uma situação que precisa, que você tem muito estresse, muita carga, você sente que precisa ativar o sistema límbico, que é fuga, luta ou a paralisia, a gente chama de perdeu a cabeça, né? Você perde a cabeça. Você fica nervoso, você quer correr, então o que acontece? É como se essa tampa levantasse aqui. E aí o nosso primitivo aqui, né, ele fica exposto. Ele não tem o racional trabalhando, os pensamentos trabalhando. Então, a gente está gritando, por exemplo, com uma criança, ou com o marido, ou com... vou usar o exemplo da criança, né? Nós temos neurônios espelhos. Então, sempre a gente tem a tendência a reproduzir o que a gente está vendo.
E aí, então, a criança te vê gritando, estressada, brigando, e o que que acontece? O neurônio espelho dela automaticamente vai fazer a mesma coisa. E os dois estão aqui com a tampa, né, destampados, perderam a cabeça e estão agindo só na luta, fuga ou paralisação. Então, qual que é o ideal, né, que a gente mantém aqui? Claro que isso vai acontecer, natural, não somos robôs, né? Tem vezes que a gente vai perder a cabeça. Mas o que que acontece? Adianta uma criança estar assim, com a cabeça, né, perdendo a cabeça, e a gente querer raciocinar com ela? Mas, filho, por que você tá assim? Por que essa birra agora? Não adianta, agora é luta, fuga ou paralisia. Não tá pensando, essa parte aqui não tá funcionando bem. Então, precisa esperar se acalmar, que isso volte ao eixo, que consiga funcionar aqui essa parte adequadamente, para aí a gente conversar. Então, quando alguém, tanto adulto quanto criança, está nesse momento, não adianta a gente tentar aquele diálogo. Provavelmente vai acontecer isso aqui. Os dois vão acabar. Quantas vezes vocês, eu não sei se é só comigo, mas eu, particularmente, muitas vezes já tive discussões em que bate daqui, bate, né, modo de falar, discute daqui, e quando acaba, você fala, nossa, não sei nem como que começou isso que a gente estava discutindo, já nem lembro, que o nosso racional não estava funcionando, a gente só estava aqui no primitivo, né? Então, isso é importante para a gente entender como funciona o cérebro, lembrar sempre dessa, né, que a composição ideal é aqui, a proteção do cérebro, do córtex pré-frontal, trazendo o raciocínio, o equilíbrio, e que quando a gente perde a cabeça, lembrar de que precisa esperar voltar para a gente tomar decisões, tomar atitudes. Tanto nós quanto trabalhar com uma criança tem que esperá-la se acalmar. E aí, com o tempo, né? Conforme vai começando, aí você já consegue ir voltando. E esse sistema é muito legal, porque ele é lúdico, ajuda a gente a gravar e pode falar isso para uma criança. Uma criança consegue entender esse sistema. Ó, filho, tá perdendo a cabeça, né? Tá destampado. Você vai tendo esse diálogo e tem relatos, né, de crianças que já conseguem perceber que estão começando a perder e aí elas retomam, respiram. Ou perderam e sabe que existem várias técnicas, né? Tem o canto da calma, tem a pausa positiva, que é esse momento até ela conseguir se reestabelecer. E só uma curiosidade, para quem não sabe, que o nosso cérebro, fisiologicamente, ele só termina de se desenvolver com mais ou menos 25 anos. Então, a criança não tem isso aqui super formado. Não adianta a gente exigir um raciocínio lógico, maravilhoso, cobrar da criança de como você não entendeu que era para guardar isso, como você não entendeu que a gente está atrasado, como você ela é só nos 25 anos que estão todo o processo formado, né? Então, exige uma paciência da gente, e por isso é importante, eu falo que é importante a gente estudar o desenvolvimento da criança para a gente entender o porquê que ela não entende isso ainda, por que ela entende cada faixa etária, né? O que que ela está apta e o que não está. Porque a gente costuma lidar com elas como se tivesse um entendimento de um adulto, mas nem fisicamente, neurologicamente, ela tem ainda algumas capacidades que a gente já tem, né? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo, queria fazer uma dinâmicazinha aqui. E queria pedir se tem 3 voluntários para a gente fazer. Ah, não, antes dos 3 voluntários, vamos fazer essas 2 listas aqui junto. Ué, fechou? Sumiu, né? Deixa eu ver. Pronto, estão vendo? Antes da dinâmica, vamos fazer essas 2 listas juntos. Essas 2 listas é para entender onde a gente quer, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Porque muitas vezes a gente tem as atitudes no presente sem pensar qual vai ser o resultado dela no futuro.
mas tudo que a gente faz vai refletir no futuro. Então, vamos fazer e eu explico melhor. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e me ajudarem a fazer essas duas listas. A primeira lista é: quais são os desafios de comportamento das crianças que a gente tem hoje? Por exemplo, a criança que eu convivo, né, seja um aluno, um filho, um neto, ela dá trabalho para comer, ela mente, ela bate. Eu quero que vocês falem esses tipos, quais são os desafios que tem com a criança para a gente formar essa primeira lista aqui. Dificuldade para comer. Dificuldade para comer, na hora de comer, né? Mentiras. Agressividade. Sim. Dificuldade de conversar. Uhum. Falta de respeito aos mais velhos. Falta Entra. de respeito. Grita. Medo. Um desafio é que ela sente medo, é isso? Existe hoje, eu percebo, crianças que vivem com medo de tudo, com medo dos amigos da escola, com medo de andar na rua, com medo de, enfim, medo Tá, excessivo. tá, medo excessivo, vou colocar aqui. Medo excessivo. O Vitor falou aqui, Na internet, elas estão isoladas. Imediatista. tá conectado na internet, muito conectado na internet. O que você falou, Márcia? Eu não entendi. A criança é muito imediatista, ela não sabe esperar. Imediatista, imediatista. Falta sorrir. Teimosia. Como? Falta sorrir. Falta sorrir? Seriedade, será? Tristeza? Por falta de alegria. Tristeza. Tristeza. Dificuldade de relacionamento. Dificuldade de se relacionar. O Vitor está falando aqui birra. A birra, eu acho que ela envolve várias coisas, né? Se jogar no chão, chorar. Então, eu vou colocar chorar aqui. A gente... Eu acho que tá bom já. E aí Preguiça. agora, preguiça? Algumas têm preguiça. Você pede uma coisa, não é verdade? Sim. Sim, esses são desafios do comportamento das crianças, então. Aí agora, futuro. Quais são as características e habilidades de vida que a gente quer que essas crianças tenham quando elas forem adultas? Né? A gente quer que sejam pessoas, um adulto amoroso, responsável. Quais são as características que a gente gostaria, cada um? Responsável. Equilíbrio. Disciplina. Autonomia. Tenha convicções. Amorosidade. Respeitosa. Independente. O Vitor está falando alguns aqui, tá? Quando eu coloco aqui, é porque ele está falando aqui. Espiritualidade. Ah. O Denis falou alguma coisa que eu acho que não entrou aí. Independente. Independente. Sem dependência emocional dos pais. Essa Empático. independência. Independente, autonomia, não é igual? Aqui vamos pôr, então, independência emocional. Autonomia a gente considera, então, né, mais da atitude e a independência emocional que o Denis trouxe. Feliz, né? Empático. Alguém falou empático? Eu acho que tá bom também. Boa Alguém autoestima. falou tolerante.
Eu não tinha entendido. Tolerante. Tá. Acho que temos bastante aqui. Então, eu vou fazer a dinâmica agora e a gente vai ver um pouquinho mais disso. Eu já falo melhor dessas duas listas. Então, eu queria pedir se tem 3 pessoas maravilhosas que vão se voluntariar aqui para a gente fazer uma dinâmica rapidinho. Vão ser Eu aprendo. 2 como adultos e 1 como a criança. Então, a Cida vai ser um adulto. Se Pode alguém ser mais... também. Pode A ser. Solange. E alguém para ser a criança que... Pode ser eu, então. A Inês. Legal. Então, a Cida vai ser o adulto que vai ler o mandar. Eu já vou explicar para vocês. E a Solange o perguntar. E a Inês vai ser a criança. Então, eu vou... Primeiro, a gente vai fazer a atividade e depois a gente fala sobre ela, tá bom? Então, Inês, você como criança, eu vou pedir para você se conectar ali quando a Cida for falar e quando a Solange for falar, olhar para elas, e Cida e Solange também, né? Se puder, ou olhar para a câmera ou olhar para Inês. E perceber em você, você vai ficar aí quietinha só ouvindo e percebendo em você o que você está sentindo, o que você está pensando, e o que você está decidindo enquanto elas vão falar as frases para você, certo, Inês? Certo, certo. A Cida vai ser sempre a primeira a falar, e aí a Cida vai falar o número 1, depois a Solange, a Cida vai falar o número 1 da lista mandar. Depois a Solange vai falar o número 1 da lista perguntar. Aí a Cida fala o 2, a Solange fala o 2. A Cida fala o 3, a Solange fala o 3. E assim vai. E eu fico quieta, não respondo nada, só no fim. Exatamente. Você fica quietinha até o final. Só percebendo como você está se sentindo com cada fala. Certo. Então, a Cida vai fazer a lista do mandar. Então, você vai falar essas frases. Cida e Solange, se quiserem incluir na frase filha, Inês, pode incluir, tudo bem, mas tentar manter, né, os exemplos que estão aí. Então, a Cida vai mandar e a Solange vai perguntar no mesmo tema. Ficou claro? Tá. Então, pode começar, Cida. E aí, se vocês puderem, né, se conectar visualmente aí, a Inês, a Solange, a Cida, e com a pessoa, né? Inês, você é uma criança, então tenta se conectar com isso. Está bem aflorada hoje. Pode começar? Pode, por favor. Thaís, na pergunta, quando está da segunda, terceira, como está a imagem, eu não consigo ver a pergunta inteira. Não consegue ver. E assim? Assim você consegue? Tem que pôr a imagem do rosto para o lado contrário, onde Ah, está. vocês veem essa imagem dos rostos aqui? É, Isso, está Ah, eu em achei que cima da vocês não viam, pergunta. achei que só aparecia para mim. Então, pera. Peraí, deixa Eu vejo as assim. perguntas e as pessoas. muda agora. Você, Então, eu vejo as pessoas e as perguntas, como mandar, né? O que a Cida vai falar. O que eu vou perguntar é que está cortando aqui do lado, que está a imagem em cima das perguntas. Solange, Você eu acho que é no seu arrasta o computador, então. Você está no computador ou no celular, Solange? Eu estou no computador. Ó, Então, quando ela compartilhar a tela, você arrasta essa parte dos quadradinhos onde está do seu lado direito, para o lado esquerdo, onde estão as perguntas onde está o mandar da Cida, que aí a outra parte fica visível. Ou então, onde tem em cima lá um itemzinho, depois tem um quadradinho, tem 2 quadradinhos, um monte de quadradinho. Se você apertar no último, que é no primeiro, que é o minimizar, né, todos, aí soma esses quadradinhos e você consegue ver as perguntas.
Mas Só que aí você ela não vai ver a Inês. É né? melhor Exatamente. movimentar. Eu movimentei só, já deu. É só você clicar e puxar. Ah, já consegui. Pronto, perfeito. Já deu. Consegui. Legal. Tá, então vamos lá. Cida pode começar. Inês, vai escovar os seus dentes ou vão ficar cheios de cáries? O que você precisa fazer para que os seus dentes fiquem limpos, Inês? Pegue o seu casaco. Está frio lá fora. O que você precisa fazer para se proteger do frio, Inês? Inês, faça seu dever de casa agora. Qual é o seu plano para fazer o dever de casa? Pare de brigar com seu irmão. Como você e seu irmão podem resolver esse problema? Inês, coloque seu prato na pia. O que combinamos de fazer com os pratos quando acabamos de comer? Corra e se vista, ou você vai se atrasar para a escola. O que você pode fazer para chegar na escola na hora certa? Inês, pare de reclamar, você está me deixando louca. Inês, como podemos nos comunicar com mais respeito? Guarde seus brinquedos, eu vou doar tudo para crianças carentes. Qual a sua responsabilidade quando termina de brincar com seus brinquedos, Inês? Obrigada. Agora eu queria ouvir. Eu vou deixar na tela aqui. Queria ouvir um feedback da Inês. Queria ouvir a criança Inês. O que você estava sentindo de emoções, o que você estava pensando e o que você estava decidindo. Aí no decidindo a gente vai olhar as duas listas juntas. De um modo geral, né, uma imposto, né? Muitas vezes eu me senti freada, assim, sabe? Que você impôs e de repente aquilo para você, como que eu vou agir, né? E no perguntar também ficou uma indagação, porque muitas vezes aquela criança não chegava até onde ali, sabe, aquela pergunta, né, com tanta tem que ter uma sabedoria, tem que ter como é que se diz, um preparo, muitas vezes, para você entender. É lógico que muitas vezes me freou, deu raiva, o que está pensando, né? E a Deixa, outra, deixa eu só voltar. Vamos começar. O que você estava sentindo? Vamos falar primeiro de sentimento. os dois Assim, juntos, então, do mandar, eu senti muita mais frear, aquela imposição, na verdade, me reprimiu. estava se sentindo reprimida. Isso, pela imposição. Ao invés de estar entendendo, me senti reprimida. E Já no perguntar. perguntar, algumas perguntas são fáceis, outras me fugiu um pouco o entendimento, assim, falou, nossa, mas que ferramenta eu vou usar? Eu gostei de ouvir, mas eu não tinha a ferramenta. Tá. Então tava um Mas sentimento, bom. sentimento. Hã? Não sou bom, mas um de dúvida. Sim. E assim, será que eu vou fazer? Não estava meio confortável, assim, sabe? Demais para o conhecimento da criança, para o entendimento da criança. Sim. E aí, então você já falou o que você estava pensando também. E aí a gente vê o que você está decidindo enquanto você sente e pensa tudo isso, né? No mandar. Você estava sentindo de decidir fazer alguma dessas coisas do desafios aqui do comportamento? Era só um pouquinho de felicidade. Você sentiu que te Mandar, estimulou algum desses?
Com certeza. Você pode ir falando para a gente, por favor, os que você acha, se identificou. Medo, né? De certa maneira, deu medo. Uhum. Agressividade, não. A dificuldade de conversar, a preguiça, falta de respeito, o medo. Você ficou com vontade de não fazer ou e aí poderia entrar numa teimosia? Então, eu acho que é aquilo, né? O que está dentro da criança, né? Teimosia, eu acho que não, mas teria o medo, aí sentir a falta de respeito, né? A dificuldade de conversar, que eu acho que ali tá meio junto. Uhum. A dificuldade de se relacionar ali com a criança, né? Sim. Imediatamente. E aqui nas características e habilidades, você sentiu que desenvolveu na hora do mandar, desenvolveu alguma dessas características? Estava se tornando mais responsável? Alguma delas você identifica? Olha, poderia até falar que o respeito, né? Mas eu acredito que talvez a tolerância por não ter gritado, alguma coisa assim, mas Uhum. acho que não. Acho que E nem- no perguntar, então, lá nos desafios de comportamento na hora da pergunta. Você estava sentindo algum desses desafios na hora que estavam te perguntando? Não, acho que não. E características e habilidades? Você sentia que estava te Estimulando. fortalecendo alguma dessas? Sim. A responsabilidade, a disciplina, a autonomia, respeito, Uhum. Legal, tolerância. obrigada. Agora eu quero ouvir da Cida. O que você estava sentindo, Cida, fazendo esse papel, sentindo e pensando? Tá no mudo. É, É. é Eu vou tirar interessante, aqui para a porque gente. eu já falei, acho que todas essas frases. Sim. E é o que o Tadeu falou, né? Quando a gente se torna avô, estou com uma neta de 13 anos. Você tem uma outra característica, outro jeito. O primeiro filho foi fantástico você falar do primeiro filho para o segundo. O primeiro você não sabe, você tá. O segundo você já sabe alguma coisa, né? Então, nessas frases aí eu me achei muitas vezes, e eu tenho procurado mudar muito na minha conversa com a Fernanda, que é minha neta. Né? Então, eu tenho procurado mais perguntar do que mandar. Né? Mas Uhum. ainda 13 anos é uma idade difícil, né? Se perguntar qualquer coisa, não quero falar sobre isso. É a resposta, não quero falar sobre isso. E Como foi como na você prova? estava, Não quero falar sobre isso. Tá bom. como você estava se sentindo quando você estava mandando nessa situação? Ah, muito ruim. É ruim esse papel. E pensando, o que que você estava pensando na hora que você estava mandando? Pensando em como que eu posso inverter isso, né? Como que a gente pode mudar, fazer as perguntas de acordo. Eu tenho aprendido isso com os cursos que eu tenho feito, né? Do coaching, da PNL, enfim. Então, às vezes você fala, olha, vai chover, leva o guarda-chuva. Não, vai chover, não esquece de levar o guarda-chuva. Olha, pode chover, leve o guarda-chuva. Né? Então, você vai aprendendo a colocar de uma outra maneira. Mas achei maravilhosa tanto a sua aula, porque foi uma aula do cérebro, incrível, né, Thaís? Quando a gente perde a cabeça, né? Maravilhoso. Sim, obrigada. Só vamos ouvir a Solange então agora. Compartilha com a gente só o que você estava pensando, sentindo. Então, Thaís, eu não fui mãe, né? Mas estou tendo a experiência de, por tabela, ser avó, né? Que está sendo incrível, né? Mas eu sou da geração
da disciplina, né, da coisa mais autoritária dos nossos pais, que era aquela coisa que realmente, né, eles falavam, a gente ficava quietinho. Então, com o passar dos anos, a gente vai percebendo com as experiências da nossa vida, né, graças a Deus a gente evolui, né, que muitas coisas estão mudando e precisam mudar. E que realmente essa forma que você nos coloca, né, dessa nova linguagem, né, de como a gente abordar as crianças, né, dessa educação, não tenha dúvida, né, é fantástico. E realmente com o netinho está sendo assim, muito bacana no sentido que a gente é mais amoroso, né? Tem mais paciência de que se eu tivesse tido a experiência de ter sido mãe, né? Talvez os meus medos, né, as minhas inseguranças, né, me fizesse ser mais rígida, mais dura, né? Mas muito muito gostoso participar e sentir realmente essa forma, né, mais amorosa e de lidar de uma forma mais afetiva, né, e não tão rígida. Então foi muito bacana. Obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço. Obrigada às três por participar. Eu ia chamar mais alguém, mas já são 10 horas, então eu vou só finalizar essa atividade aqui. Falando para vocês, a gente está construindo isso aqui junto, né? Essa atividade, a lista foi junto, a atividade entendendo como vocês se sentiram, então não quis trazer uma coisa pronta, é uma coisa para a gente se perceber. Então, a gente tem que perceber que os desafios, como a gente lida com os desafios hoje, vai tá relacionado totalmente com como a pessoa vai se desenvolver no futuro. Então, se ela está num papel que tudo que trazem para ela, ela sente medo, sente falta de respeito, sente falta de relacionamento, de comunicação, como ela vai desenvolver isso para ser um adulto respeitoso, comunicativo, amoroso? Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer desde o começo. Quer dizer que é para fazer pergunta para tudo? Não, né? Isso é uma das ferramentas de várias possibilidades que a gente pode fazer. Mas a gente viu aqui que o mandar não teve um bom resultado para o adulto que a gente gostaria. Já a pergunta, que é uma das alternativas, fez a criança se questionar. Gente, eu já coloquei muito isso na prática, tanto na escola quanto com as minhas sobrinhas. Mesmo, não é que a criança, legal, agora eu vou fazer lição, amei. Não, mas ela vai parar para pensar, tá, eu preciso fazer lição, né? Ela me perguntou, como que você acha qual é o seu plano para fazer essa lição? Ela vai parar para pensar. Você não está falando assim, vai fazer lição. Ah, não, não quero. Você vai perguntar qual é o seu plano para fazer essa lição, né? Você precisa de ajuda? O que você precisa? Ela vai parar, bolar um plano para fazer aquela lição. E aí, claro, é um acompanhamento, não é simples, né? Não é um passe de mágica, não existe, mas são ferramentas para a gente ir aprimorando. Então, a gente ficaria 1000 horas falando aqui, mas eu encerro a minha fala. Acho que o Vitor levantou a mão e depois eu queria finalizar só com uma música para fechar tudo isso que a gente falou. Peraí, assim, eu vou liberar agora para o Vitor, tá? E, Vitor, eu já tinha planos de dar a você a palavra, né, para fazer uma dedicatória para a Thaís, então você já junta as duas coisas. E depois eu quero convidar a Solange para fazer um agradecimento em nome do grupo para a Thaís. Tá, Sol? Aí depois a gente volta para você, Thaís, e aí você põe a música e encerra. Tá? Vitor, por favor. Tá. Ele vai vir aqui no meu áudio para não ficar dando interferência. Boa noite, pessoal. Eu estava me segurando e eu acompanhei a Thaís na elaboração, né, um pouquinho, e eu sabia que na finalização dessa atividade ela convidaria alguém para pedir um feedback sobre um feedback de alguém que não participou. Pode olhar. Beleza. E eu gostaria muito de ter levantado a mão se ela tivesse chamado, justamente, porque eu não consegui conter o sorriso, um sorriso
descoberta, né, de percepção, de realização, quando a gente olha para a lista de desafios de comportamento e a gente vê as reações de nós adultos quando a gente vê a diferença do mandar e do perguntar nessa atividade específica, né? Então a gente colocou ali, nós adultos, colocamos que a gente identifica que as crianças de hoje, as crianças que a gente lida, elas têm dificuldade de conversar, dificuldade de se relacionar, elas têm medo, né? Acho que foi o Renato que trouxe que elas têm medo excessivo, elas são agressivas, elas são imediatistas. E aí, quando a gente pega a lista de mandar, nós adultos, quando estamos mandando daquela forma, é a gente que está gerando todos esses comportamentos nela, como a Thaís falou. É a nossa ação e reação perante a criança que está gerando o comportamento daquela criança. Se ela tem medo excessivo, será que é porque a gente está mandando demais, a gente está brigando demais, a gente está obrigando demais? Né? A Inês trouxe o sentimento de medo. Foi o primeiro que ela falou. Quando ela foi mandada para fazer as coisas, ela sentiu medo. Então, será que esse medo excessivo que as crianças têm não está sendo gerado por nós? O imediatismo, que acho que foi a Saula que falou, essa Saula que falou o nome dela? O imediatismo. A gente não está mandando que seja agora o que a gente quer? A gente mandou, pega seu casaco, tá? Você está atrasada para a escola. A gente está mostrando para essa criança o imediatismo. Não surge do nada. A criança não tira do nada essas reações. Ela espelha aquilo que a gente está trazendo. Então, eu só queria trazer isso, que na hora da dinâmica, quando a Inês trouxe o que ela sentiu como criança perante o mandar, e a comparação com o que a gente disse que são os nossos desafios de comportamento das crianças, é a gente que está gerando nelas. Né? Então, essa foi a minha percepção. E eu só queria parabenizar minha companheira maravilhosa, porque isso está dentro dela, essa essência, essa missão, e ela faz isso com muito amor, ela faz isso com muita dedicação, e com a fala de muitos de vocês, né, que da Cláudia também, que é isso, a gente compreende, aqui na Vila a gente tem esse desafio, a gente tem que compreender os processos, as transições, mas eu falei recentemente num mutirão que aconteceu que a esperança é ação. Então, se a gente espera que as coisas mudem, a gente tem que agir para elas mudarem, mesmo que demore. Nas escolas de antigamente, as crianças eram violentadas, elas tomavam palmada na mão se elas não sabiam. Hoje, pelo menos, isso já diminuiu, isso já mudou um pouco. Então, mesmo que demore séculos, quem tiver disposição para fazer algo a respeito, vai mudar. E essa mulher incrível aqui está fazendo isso, e eu estou muito grato, muito honrado de participar disso. Obrigado. Obrigada. Solange, por favor. Thaís, aquela menininha que eu conheci há tantos anos, uma mulher linda, e gratidão por todo o conhecimento, por todo o teu estudo, né, o teu desenvolvimento, de tudo que você trouxe para a gente hoje aqui. Muito obrigado mesmo, tá? E sempre é muito bom te ver e participar desse grupo maravilhoso. Gratidão a todos. Obrigada. Agora é com você, Thaís, para poder finalizar. Eu acho que eu vou pôr a musiquinha e depois eu falo só as palavras finais de agradecimento. Eu vou pôr a música aqui, ela tem a letra, quem quiser fica com o olho aberto lendo a letra, quem quiser fecha e se conecta, fecha os olhos e se conecta só ouvindo, mas eu acho que vem bem a calhar com um sentimento que eu tenho e que gostaria de passar para a gente. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho o som, senão acho que fica... Tá ouvindo? Tudo certo? Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi alguém
Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não voltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. É isso, gente. Agora eles vão repetindo aqui, como a gente está com um tempinho justo. A base de tudo é o amor, né? Então, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, que a gente tenha acendido um pouquinho o fogo no nosso coração, de ter mais amor, mais conexão, mais paciência, estudar, entender como é o comportamento da criança, o que ela precisa, né? Ver esse ser, né, como um ser inteiro, integral, não menor, não inferior, e que nós temos uma grande responsabilidade em como eles serão no futuro, né? As nossas atitudes de hoje influenciam muito as atitudes deles no futuro. Então, agradeço muito. Obrigada. Bom, Thaís, não tenho palavras para agradecer o teu carinho, a tua dedicação aí em montar essa noite para nós. E eu saio daqui hoje com o seguinte sentimento, né? Por essas crianças que fomos nós um dia, né? Não termos tido o privilégio, né, de que os nossos pais pudessem se preparar psicologicamente, né? A maioria deles deu o melhor que reconheciam como certo, né? Hoje somos adultos preocupados em ajudar na educação, na disciplina das crianças, mas somos adultos em busca de recuperar essa educação, essa disciplina que em algum momento nos escapou, né? Então, as igrejas têm um papel fundamental nisso.
as escolas de filosofia, os grupos de trabalho sociais, né? Todos esses segmentos, os segmentos de vilas ecológicas, como vocês têm aí, né? Hoje a gente percebe que existem vários movimentos na sociedade em busca de educar o adulto, de disciplinar o adulto, né? E volto a insistir, eu acho que o número de pessoas envolvidas no bem ainda é maior, né? Então, vamos acreditar nisso, continuar fazendo o nosso papel, e confesso que eu saio com uma vontade de incentivar mais atitude a montar, junto de vários terapeutas que nós temos aqui, psicólogos, psicopedagoga, enfim, e a gente montar um curso para os futuros pais aí, quem sabe a gente não pode ajudar muita gente aí. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Amei. Lindo demais. Foi. Obrigada, gente. Muito bom. Quanto aprendizado, Thaís. gratidão. Aumenta essas perguntas aí, umas 100, e manda para a gente. Tá. Parabéns. Parabenizo os pais por ter criado a Thaís. Parabéns, Thaís. Então, tive ótimos exemplos. Tenho ainda, né? São meus exemplos. Obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada pela Boa noite. oportunidade. Boa noite, parabéns. Tchau, gente. Boa Parabéns. noite. Só Parabéns. eu ponho no grupo a foto do Renato com a mão na cabeça. Olá. Coloca. Que sacanagem. É bonitão, né? Posso colocar? Pode. Boa noite, Tal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.